Entre os 5 cargos a serem votados nessas eleições, o de presidente é o último e o mais importante. Com o dever de representar toda a população de um país, inclusive na comunidade internacional, o presidente da República é o cargo de maior prestígio dentro de um sistema democrático, além de se responsabilizar com as principais decisões que ocorrem dentro do país. O presidente ele faz parte do poder executivo, né? Então o executivo é ele quem, o próprio nome, né, já fala, é ele quem vai executar, né? Vai executar o orçamento, por exemplo. É ele que define, por exemplo, os investimentos em saúde, em educação, em segurança, mobilidade urbana, saneamento básico, né? É ele que define ali as prioridades, é ele que cria políticas públicas, né, voltadas, por exemplo, para o combate à fome, à desigualdade social. Então, o presidente da República, ele tem um poder enorme, né? E no Brasil, como nós vivemos um regime presidencialista, o presidente da República, ele é o chefe de governo, é ele quem controla tudo isso, como eu falei, o orçamento, as políticas públicas, enfim, né? E ele também representa o Brasil, né, no exterior. O presidente também sanciona leis ou também pode propô-las a serem analisadas pelo Legislativo. Ele pode criar programas governamentais voltados, por exemplo, para educação, saúde ou segurança. Todo o trabalho é articulado junto dos ministros que são escolhidos por ele. Eles são responsáveis por atuar de forma específica dentro de outras áreas do setor público que atendam à população. Vale lembrar que isso só é possível graças ao sistema político que o Brasil possui hoje e que foi conseguido por meio de muita luta no passado, a democracia. Antes da redemocratização do país, que ocorreu em 1988, o Brasil passou por momentos sombrios no período da ditadura militar, na época onde os presidentes assumiam o papel de ditador. Aquilo ali em 1964 se tratou de um golpe de Estado, né? Derrubou um presidente que era democraticamente, né, e constitucionalmente, né, estava empossado ali, que era o João Goulart, e aí implantou-se uma ditadura. Então os que vieram ali, né, os 5 governos, se eu não me engano, né, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, né, foram ditadores, né. O que acontece é que a ditadura ela não existe de uma forma única, né, um único ditador, né, com fechamento de Congresso e outras coisas que aqui no Brasil houve fechamento do Congresso, mas a maior parte do tempo o Congresso continuou funcionando. Mas houve perseguição, né, aos opositores, houve um regime realmente ali duro, tá certo? Então, aquele período, né, aqueles ditos presidentes, de fato, eles estavam ali com poderes ditatoriais. O cargo de presidente do Brasil é majoritário e também permite a reeleição. Isso significa que o candidato que reunir o maior número de votos é eleito, com 50 mais 1% dos votos válidos. Caso isso não ocorra, os 2 mais bem votados vão para o segundo turno. Desde 1988, somente 2 eleições foram decididas na primeira ida dos eleitores às urnas, em 1994 e 1988. Nas 2 vezes, Fernando Henrique Cardoso, na época do PSDB, derrotou o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Na primeira oportunidade, com 54,28% dos votos válidos e na segunda, 53,06%. Se a gente considerar, né, a pergunta para o primeiro turno, para esse eleito no primeiro turno, ele tem que ter a maioria absoluta dos votos válidos. A gente sempre chama atenção de votos válidos, porque voto em branco e votos nulos não são considerados em nenhuma hipótese, para contagem nenhuma. Os votos válidos são os votos dados, no caso, ao candidato, né? No caso de presidente, governador e prefeito. Ele tem que ter pelo menos 50% mais 1, que é a maioria absoluta, para ele ser considerado eleito já no primeiro turno. Se não tiver nenhum candidato com essa pontuação, com essa votação, os 2 mais bem votados do primeiro turno vão concorrer no segundo turno. Para Carol, o presidente da República precisa reunir características que representem tanto a população como valores que ela própria defende. Eu acredito que ele tenha que ter um perfil humano, que defenda os recursos humanos, defenda a educação, a saúde. Para o Geraldo, o candidato eleito como presidente da República precisa ter responsabilidade com o dinheiro público e aplicar bem esses recursos à população. O candidato para ser presidente, ele tem que ser honesto, ele não pode roubar. Ele tem que mostrar para a população brasileira que nós teremos que saber usar bem o dinheiro do povo. Isso é o mais importante.